Oi, gente, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Mais um final de semana no Visita na Record. No programa de hoje, vamos falar sobre a saúde dos olhos. Cerca de 80% dos casos de cegueira são evitáveis. Por isso, um especialista vai trazer as principais orientações. Também tem o plano de recuperação econômica para comerciantes da Avenida 9 de Julho. Nos últimos anos, por causa das obras, o movimento nas lojas caiu mais de 60%. Agora, o desafio é trazer os clientes de volta. E vamos conhecer a Thaisa, a filhote de tamanduá-mirim resgatada de uma rodovia que recebe tratamento especial no Centro de Reabilitação do Bosque Fábio Barreto. Fique com a gente, o Visita na Record começa agora. O Visita na Record começa falando da saúde dos olhos. A Organização Mundial de Saúde estima que 80% dos casos de cegueira são evitáveis. Por isso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequados são fundamentais. Para esse bate-papo, eu recebo o médico oftalmologista e professor Dr. Cleilton Mendonça, especialista em córnea e catarata e membro da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares. Doutor, muito obrigado pela presença no Visita na Record. Eu que agradeço o convite, Rafael. Muito obrigado. Doutor, bom, a gente está falando aí de cegueira, né? Quais são as principais causas hoje no Brasil, né, que levam as pessoas a perder a visão? Rafael, a principal causa de cegueira no Brasil hoje é a catarata. A segunda principal causa é o glaucoma. E a terceira é a retinopatia do diabético. O que as três têm em comum é justamente a possibilidade de serem preveníveis. A catarata é um processo natural do envelhecimento humano. Então aqui a gente não está falando em prevenção, mas em diagnóstico precoce. Quando você pensa no glaucoma e na retinopatia diabética, o importante aí é a prevenção, já que essas doenças são silenciosas. O paciente não vê, né, a progressão dessa doença, a menos que a visão já esteja muito comprometida. No caso do glaucoma, o que acontece com a visão, doutor? O glaucoma ele é uma doença do nervo óptico, né, uma neuropatia, então, provocada principalmente pela pressão intraocular elevada, ou seja, pressão alta no olho. O grande problema é que essa doença é silenciosa, o paciente não sente a pressão alta. Ele só vai perceber que realmente tem um problema quando esse caso de glaucoma já está muito avançado, quando a perda de visão já é irremediável. Daí a importância da prevenção. E daí o terceiro caso, que é a retinopatia do diabético. Retinopatia? Isso. E a isso, como o senhor falou, diabético já associa quem tem a doença. Com certeza, né? Embora ela seja uma causa menor comparada às outras, né? Um público bem específico, mas ela é de todas a que eu considero até pior, porque ela tem uma evolução muito rápida. E muitas vezes, depois dela instalada, mesmo controlando o diabetes, você não consegue reverter o caso. Entendi. O senhor falou aí das três principais. Nos três casos, tem sinais ou Sim, não? O senhor falou que no caso do glaucoma é mais difícil, né? Mas como é que o paciente percebe que está alguma coisa errada? É sempre a baixa acuidade visual, sempre o comprometimento da visão, sempre a piora da qualidade de visão. Na catarata é mais fácil perceber isso, o paciente começa a ter dificuldade de enxergar de longe, principalmente à noite. Já nas outras duas, o glaucoma e na retinopatia, o paciente só começa a ter uma alteração quando o quadro já está muito avançado e às vezes irreversível. Agora, doutor, tem grupos mais vulneráveis, né? No caso aí do diabetes, esse seria já um grupo, né? Mas e nos outros casos? Com certeza a quinta, sexta década da vida, né? Embora elas não sejam doenças provocadas pela idade, essas três doenças elas acompanham o envelhecimento humano. Principalmente a catarata, que é uma causa de cegueira reversível, né? Totalmente reversível, felizmente. Então quer dizer que quando a gente vai chegando a essa idade, vai conseguindo ter mais essa dificuldade. Agora, antes disso até, doutor, quando a gente está ali perto dos 40 anos, a gente já começa a identificar também que em alguns momentos a visão já não é a mesma. Agora, isso já é um outro diagnóstico? Exato. Essa proximidade dos 40 provoca o que a gente chama de presbiopia, que é a famosa vista cansada. A perda de acomodação do cristalino, então aquela dificuldade para enxergar de perto, né, para leitura, principalmente, para usar o celular. Mas essa a gente considera ela absolutamente normal, a gente nem considera uma doença, porque todos nós vamos ter a presbiopia. Então, por volta dos 40, praticamente toda a população vai precisar de ajuda para enxergar de perto. Doutor, agora não enxergar ou ter essa dificuldade para enxergar afeta a vida de qualquer pessoa, né? A qualidade de vida não é a mesma. Rafael, a visão ela é 75% da nossa percepção do mundo. Então, imagina você perder, de repente, 75% do teu contato, da tua percepção. Do mundo. Isso é uma tragédia, né? Por isso essa nossa luta, né? Esse foco na prevenção do abril marrom. No próximo mês agora a gente vai ter o junho violeta,
violeta, que é um movimento, né, da categoria, da classe oftalmológica, justamente para diagnóstico de uma outra doença muito grave, chamada ceratocone, que impacta muito a qualidade de visão do jovem. A gente está falando de doenças do idoso, mas a ceratocone impacta muito o jovem. E o que acontece na visão nesse caso? O ceratocone é uma doença genética que se manifesta normalmente no final da adolescência. Então, ele pega as pessoas no auge da atividade e ele pode levar a uma baixa acuidade visual muito grande. Em casos muito avançados, a necessidade do transplante de córnea. Olha só. Por isso, de novo, sempre, né, a prevenção é muito importante. Quando a gente diagnostica o ceratocone numa fase inicial, é possível a gente fazer um tratamento, prevenir que ele evolua para as fases mais graves, né, da doença, o transplante, por exemplo. Agora, o senhor falou desse que vai acontecer no mês de junho, a gente teve também o Abril Marrom. Isso. O senhor acredita que essas ações que são realizadas aí, que marcam, né, principalmente por causa das cores, elas acabam sendo importantes para chamar ainda mais a atenção aí das pessoas? Rafael, elas são fundamentais. Como eu disse para você, prevenção é tudo em saúde pública, né? Sempre que a gente puder levar para o grande público essa ideia da prevenção, ela é válida. Então, associar as cores, associar campanhas, associar meses, isso é fundamental para a gente divulgar essa necessidade de prevenção. Doutor, hoje, os tratamentos, a gente falou aí de algumas doenças, mas os tratamentos, ou até mesmo quando o caso chega a ser cirúrgico, é mais fácil hoje? É mais seguro para o paciente? Porque quando a gente vai mexer na visão, todo mundo fica meio receoso, né? Sem dúvida. A catarata, principalmente, é a principal causa de cegueira reversível do mundo. O Brasil hoje opera em torno de 350 mil cirurgias de catarata por ano. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, que é o órgão que representa a classe, ele estima que serão necessárias pelo menos 600 mil cirurgias. Então, nós estamos falando de um déficit anual de perto de 300 mil cirurgias de catarata. Ou seja, são pessoas que estão evoluindo para a cegueira e que não precisariam estar evoluindo para a cegueira. Porque a catarata é uma forma de cegueira totalmente reversível, prevenível com o diagnóstico precoce, claro. Doutor, o senhor está falando da catarata, né? Agora, por exemplo, a catarata, o senhor também disse que aí ela começa a ser diagnosticada aí quando a gente está com 50, 60, a partir dessas idades, dessas décadas, né? Tem alguma maneira de prevenir, né? No dia a dia, né? A gente consegue fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça no futuro? E a melhor maneira de prevenir realmente é visitar regularmente seu oftalmologista, né? O ideal é que você faça, né, uma avaliação especializada pelo menos uma vez por ano, né? Esse seria o ideal para qualquer pessoa em qualquer idade. É procurar mesmo um especialista. Depois dos 40, 50 é fundamental. Agora, independentemente de doenças, no meu dia a dia, o que eu posso fazer para ter sempre uma saúde da visão boa, né? Tem algum cuidado que eu tenho que ter? Hoje o principal dilema nosso é o uso das telas, né? Tanto celular quanto computador. A gente sabe que, embora eles não provoquem um dano real para a visão, o fato de a gente usar muito tela pode deixar o nosso olho mais seco. Isso prejudica a qualidade da visão. E nas crianças, isso é muito importante, a gente está vendo uma epidemia de desenvolvimento de miopia, porque as crianças passam hoje mais tempo usando a tela do que nas brincadeiras ao ar livre. Isso tem aumentado o índice de miopia nas nossas crianças, isso no mundo todo, principalmente depois da pandemia. E aí isso acaba afetando diretamente também no desenvolvimento da criança, dificuldade para enxergar, talvez ali na sala de aula. A OMS, na Organização Mundial de Saúde, ela estima que em 2050, em torno de 50% da população mundial vai ter algum grau de miopia, que é uma dificuldade para enxergar de longe. Doutor, e aí quando chega algum paciente, né, não sei se é o caso o senhor atender crianças com os pais, o que é a recomendação? É dosar mesmo o uso ali das telas? Sem dúvida. Hoje é muito difícil, né, você evitar esse contato com a tela, mas principalmente dosar, né? O ideal seria que a criança não passasse mais do que 4 horas em função de uma tela diária, né? Esse seria o ideal. Eu me recordo que uma vez, eu não me lembro qual é a doença, mas o senhor certamente vai saber. Eu fiz uma reportagem exatamente com crianças, né? E na época com profissionais de saúde dos olhos. E eles diziam que ficar com a tela muito tempo, principalmente as crianças, né, que estão ali no período de desenvolvimento, produzia um efeito cone na córnea? Sim, na córnea. E que isso também era um desafio aí dos profissionais, né, das famílias, para poder evitar esse problema na visão. Isso contribui para esse aumento da miopia que a gente está vivenciando. Miopia. Exatamente, principalmente depois da pandemia, quando todo mundo passou a ficar mais próximo das telas.
Bacana. As Doutor, crianças sofreram mais. Para a gente encerrar, quantas vezes eu deveria procurar o oftalmologista aí por ano? Como é que é? O ideal seria procurar o seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Uhum. As crianças no início da idade do escolar, em torno de 4, 5 anos, se não houver nenhuma queixa antes disso. Mas o ideal realmente é uma vez por ano, sem dúvida. Prevenção é fazer a prevenção e não ter nenhum problema, independentemente da idade, a gente tem que procurar cuidar, então. Não tenha dúvida, prevenção é o segredo. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado. Se você gosta de animais, presta atenção nessa reportagem. Bosque Zoológico de Ribeirão Preto tem uma nova moradora. É a Thaísa, uma filhote de tamanduá-mirim que chegou ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. A Thaísa foi resgatada numa rodovia aqui da nossa região. Vamos conhecer então a Thaísa? Ela tem só 2 meses e vive abraçada com um ursinho. A filhote de tamanduá-mirim foi encontrada em uma mata em São Carlos e trazida pela Polícia Ambiental aos CETRAS, Centro de Tratamento e Reabilitação do Morro do São Bento, em Ribeirão Preto. Essa fofura já tem nome, Thaísa. Foi um nome que foi dado por um funcionário, um tratador. O T começa com T de tamanduá, né? Então, como nós já tivemos a Teca, né? Então, por que não a Thaísa? Eu sei que o primeiro que nós soltamos já o ano passado foi Bentinho, não tem nada a ver com o T, mas Bentinho foi alusivo ao nome CETRAS Morro de São Bento. Thaísa foi encontrada sem a mãe, por isso segue apegada ao ursinho de pelúcia. A alimentação inclui papinha e ração de tamanduá. Em 2 semanas, engordou meio quilo. Felipe é o tratador. Controla tudo numa planilha. Eu observo que ela está bastante saudável, ela tem se mostrado bastante ativa, o que é ótimo, tem comido muito bem, cerca de 2/3 da alimentação que ela ingere. A tamanduá deve chegar aos 5 quilos e alcançar o dobro do tamanho. A espécie, conhecida como tamanduá de colete, come basicamente cupins e formigas. Por isso, a filhote vai ser introduzida aos poucos em ambientes similares ao habitat natural, até o momento da soltura. Ela precisa estar com, vamos dizer assim, o estado de saúde dela ela tem que estar apta à soltura. Então, para estar apta à soltura, ela tem que ter ganhado peso, as fezes têm que estar consistentes, ela tem que estar subindo, escalando, porque é um animal arborícola, então ela tem que trabalhar, inclusive o 5º membro, que é uma cauda prênsil, e os exames laboratoriais têm que estar todos negativados. Com isso, o Estado concede a soltura. Thaísa é um dos muitos bichos que já passaram pelos CETRAS, desde que foi criado em março de 2024, e passou a integrar a rede com 28 centros no estado de São Paulo. O centro completou 1 ano. Em 2025 até agora, chegaram aqui 467 animais para reabilitação. 115 deles já foram soltos. E até que essa filhotinha se recupere e consiga viver na natureza, é preciso resistir à tentação de pegar no colo e encher de mimo. Thaísa não pode se apegar aos tutores. Do contrário, não vai querer ir embora. A gente evita ficar pegando muito, justamente você olha o tamanduá, você acha lindo, maravilhoso, ele é bonito mesmo, dá até vontade de ficar pegando no colo. Mas a gente evita isso justamente porque senão nós vamos acabar prejudicando esse animal lá quando ele estiver vivendo a sua vida livre lá no ambiente natural novamente. Eu imagino mesmo, né? Deve ser difícil não pegar a Thaísa aí no colo, ela é uma fofa. Um plano de recuperação econômica. Para falar sobre esse assunto, eu recebo André Luiz Rezende, diretor-geral do Comitê de Acompanhamento das Obras de Mobilidade e do movimento Vem Pra 9. André, seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record. Eu que agradeço, Pascoim. André, vamos lá. Foram anos aí de interdições em vários trechos e vários momentos ali na Avenida 9 de Julho e com certeza isso prejudicou bastante, por isso que a gente tem esses números, né? O problema começou há cerca de 5 anos, quando teve a interdição daquele túnel que fica na confluência da Independência com a 9 de Julho. Ali já prejudicou o fluxo de consumidores na própria 9. Então foram 3 anos com esse túnel interditado e quando o túnel mal se resolveu, vieram as obras na avenida em si, no trecho tombado da 9 de Julho, que fica entre a Independência e a Avenida Santa Luzia. Aí o que aconteceu?
A 9 acabou sendo impactada de várias formas. Primeiro, pela própria reforma e obras de revitalização e restauro. Segundo, pela obra de corredores de ônibus na Rua Barão do Amazonas e na Visconde de Inhaúma. Depois, pelas obras de galerias de esgoto, de pluviais, na Rua São José e também na Rua Marcondes Salgado. Então, quando a gente olha o todo, a gente olha para os impactos todos que aconteceram ali na região da 9, a gente entende que ela foi a avenida mais impactada entre todas que compõem os 56 quilômetros de corredores de ônibus. André, agora teve um número ali que chamou a atenção, né? Até o final do ano passado, 64 imóveis fechados, desocupados, e a Avenida 9 de Julho sempre foi uma avenida muito pulsante, né? Com comércio bem diversificado. Alguns desses locais, você estava me dizendo que até já existe ali, fazendo obras, né, que possivelmente pode ser até que já tem esse caminho de mudança. Exatamente. 64 imóveis desocupados são 64 oportunidades de negócios para quem queira investir e empreender na 9 de Julho. E esse é o próximo desafio que está se colocando para os empreendedores da 9 e também para quem mora por ali, para quem gosta da 9 de Julho. Gostar da 9 de Julho também é gostar de Ribeirão Preto. Então, esse próximo desafio, o que é, Rafael? É exatamente trazer de volta o consumidor perdido, aquele consumidor que mudou o hábito de compra durante todo o período de turbulência, que passou a consumir em outros lugares e que passou a evitar aquela região achando que ela continua problemática. Muito já se resolveu, a 9 foi reaberta para o trânsito, reta final para colocar os mosaicos na calçada, ou seja, a 9 já está mais bonita, já está com uma cara diferente. Então, por conta disso e olhando para esse desafio, é que surgiu que o comitê de acompanhamento, junto com as entidades, os empreendedores e os moradores daquela região, esse movimento acabou gerando o Vem para 9, que é para enfrentar de frente, encarar de frente esse desafio. E como é que vão ser essas ações, né? Elas já começaram, como é que vocês planejaram fazer essas ações? Olha, o comitê, ele tem 23 entidades setoriais junto com os empreendedores e moradores. Essa força, esse conjunto, ele está sendo totalmente utilizado e transferido para as ações do movimento Vem para 9. Então, são muitos players, muitos agentes trabalhando em prol da recuperação socioeconômica da 9 de Julho. Então, nós temos desenvolvidas frentes de ação. Uma dessas frentes de ação é uma abordagem que já está acontecendo com o mercado imobiliário, com os especialistas em locação comercial, para que seja feito um trabalho proativo de aceleração da reocupação desses imóveis vazios, para que com mais lojas, com mais negócios, o público volte, mais gente retorne à rotina da Avenida 9 de Julho. Para isso, a gente pretende fazer e confirmar a data em breve de um grande feirão de locação. Essas tratativas, esse alinhamento já está sendo feito com as imobiliárias e essa é a primeira grande ação que está no nosso planejamento. Temos outras também, como, por exemplo, eventos, ações culturais, fechar a Avenida 9 de Julho nos domingos e feriados para que a população possa ter cultura, esporte, lazer, recreação, atividades educativas, com o apoio do Sesc Ribeirão, que também está se integrando com o Vem para 9. Afinal, a 9 de Julho em breve será o endereço fixo do Sesc de Ribeirão Preto, ações de promoções, de vendas, articulações diversas para nós, então, levarmos vida novamente para 9 de Julho. André, como é que está aí o entusiasmo dos comerciantes, né? Quem resistiu a tudo isso e vendo agora esse processo de recuperação? Olha, eu sou testemunha ocular da resistência que foi para muitos empresários ali. E eu acompanhei o estado de empolgação e de frustração deles ao longo do tempo. O sobe e desce, infelizmente foram mais descidas do que subidas. E a gente pode entender que só de ter reaberto o trânsito totalmente na 9 de Julho, com a volta das vagas de estacionamento, isso já trouxe um oxigênio, já trouxe um otimismo maior e agora com esse trabalho a gente nota que estão todos muito empolgados, confiantes e se engajando muito nesse projeto para fazer com que esse projeto dê certo. A 9 de Julho não pode ser uma avenida
apenas de passagem de ônibus. Ela precisa ser uma avenida de parada, de contemplação. Até como patrimônio histórico, ela precisa ser assim. E é assim que a gente quer fazer 9 de julho. André, para a gente encerrar, agora dia 12 de maio, né, Dia das Mães, vai ter uma ação dia ali, 11. Dia 11 de maio, domingo. No domingo, vai ter uma ação muito bacana ali na avenida. Uma das ações que nós estamos preparando é uma grande feira de flores, em parceria com as floriculturas, o varejo de flores de Ribeirão Preto, onde a gente consegue movimentar esse setor, ao mesmo tempo resgatar um hábito que nós tínhamos antigamente, de termos flores vendidas ali na 9 de julho, né? Então, no domingo de manhã, pretendemos fazer das 8 às 12, porque se comprar flor no sábado, ela pode murchar já no domingo, né? Já pega e leva para a mãe. O pessoal passar por ali, compra a flor, já leva ela fresquinha, bonitinha, faz o presente para a mãe e faz aquela bela homenagem. É uma das ações que nós estamos planejando e articulando para o Dia das Mães. Então, no domingo, dia 11, vai começar mais ou menos que horas? Das 8 ao meio-dia é a previsão, mas nós vamos divulgar isso bastante na imprensa, nas redes sociais, inclusive do próprio movimento Vem Pra 9. Só procura lá, Vem Pra 9, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem os perfis. Legal. A gente vai colocar todas as informações por lá. Tá certo. Então, André, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Que a 9 de julho volte a ter aquela importância que ela sempre teve e que ela merece. Eu agradeço em nome do Sincovarp, em nome do movimento Vem Pra 9. E é isso, né? O apoio da imprensa é fundamental para divulgar essas informações e alcançarmos esse importante objetivo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, André.